Queridos, abra sua Bíblia, sem mais delongas, né? Como diz o jargão do pregador. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos diante daquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para as nossas vidas nessa noite. Números fica depois de Levítico, ali nos 5 livros que Moisés escreveu. Capítulo 1. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Amém? Todos encontraram? Diz assim: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: fazei um recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo seus clãs e suas famílias, contando todos os homens, um a um, pelo nome, todos os maiores de 20 anos, capazes de sair à guerra em Israel. A estes, tu e Arão contareis segundo os seus exércitos. Agora passa um pouquinho à frente, lá no capítulo 2, verso 32. Vai dizer assim: são estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Esses foram os homens separados para o exército de Israel. Agora abra lá no capítulo 14. No verso 29. Ou melhor, verso 28. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei nela vos fazer habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Senhor Deus, Pai, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Eis aqui, Senhor Deus, a tua igreja. E eis-me aqui, Senhor, diante de ti. Pai, nesta hora eu quero clamar a ti, Senhor. Senhor, e o meu clamor é para que o Senhor faça calar toda e qualquer voz que não seja a tua sobre este lugar nessa noite. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que tudo aquele que não seja a tua voz, que todo pensamento que não esteja, Senhor Deus, voltado para ti, seja repreendido na noite desse dia. Mas eu oro, Senhor, para que toda mente, para que todos aqueles, ó Deus,
Deus, que se disponibilizaram a estar aqui nessa noite, a partir deste momento, tenham, ó Pai querido, a sua atenção, tenham, Pai querido, as suas mentes voltadas e cativas, Senhor Deus, à instrução da tua palavra. Senhor, para que a tua igreja possa entender e receber aquilo que o teu Espírito Santo deseja falar conosco nessa noite. Então, Senhor, traz a mente da tua igreja, traz a mente da tua noiva cativa à tua obediência, ao teu entendimento. Que toda a atenção, Senhor Deus, da igreja esteja voltado não a mim, mas aquilo que o teu Espírito deseja falar. Que a minha boca seja a tua boca nessa noite. Que os meus lábios sejam os teus lábios nessa noite. Usa-me, Senhor, como um instrumento teu, para que seja dito aquilo que está no teu coração para a tua noiva na noite desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa palavra eu acredito que ela é bastante conhecida. Nós estamos numa série de mensagens e o tema é tempo de decisão. E nós sabemos que o Senhor, Ele escolheu o seu povo. Durante 400 anos, esse povo escolhido pelo Senhor foi cativo, foi escravo no Egito. E chegou um momento, após a morte de José, que o povo começa a ser oprimido. O povo começa a sofrer muito. E após esse início de sofrimento, depois de um tempo de sofrimento, esse mesmo povo, ele começa a clamar ao Senhor. E clamando por ser resgatado, e clamando por ser liberto da escravidão. Enquanto aquele povo clama, Moisés, como nós sabemos, está no deserto, porque teve que fugir do Egito. Mas enquanto o povo clama no Egito, o Senhor prepara um libertador no deserto. Enquanto o povo de Deus está sendo oprimido, enquanto o povo de Deus está clamando por não suportar mais a opressão de Faraó, o Deus dos céus está ouvindo o seu clamor e está preparando um homem em meio ao deserto. Um homem que passou 40 anos da sua vida fugitivo no deserto, que conhece o deserto, está sendo preparado para libertar o povo do Senhor do Egito. Até que lá no deserto, o Senhor vai a Moisés e diz para ele: Moisés, se dispõe, volta, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o choro do meu povo. Eu ouvi o clamor, o desespero. Eu vi a angústia. Eu vi o sofrimento. E o que o Senhor está dizendo quando Ele está falando com Moisés? O meu povo está cativo. Eu estou aqui no céu, no meu trono de glória. Mas eu não estou deixando de contemplar as angústias, as dores, os sofrimentos. Aquilo que eles estão vivendo cativo no Egito não está passando desapercebido aos meus olhos. Eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou atento e eu estou ouvindo o seu clamor. Mas eu não estou apenas ouvindo, eu não estou apenas vendo. Eu também estou preparando um socorro para esse povo. E o socorro que eu estou preparando, o libertador que eu estou preparando, é você, Moisés. Então levanta, vai até aquele lugar, porque eu tenho algo para fazer através da sua vida. Moisés, como nós sabemos, de primeiro ele tem medo. Ele diz para o Senhor que ele não é capaz. Ele diz para o Senhor que ele não pode. Ele dá tantas desculpas, mas o Senhor diz para ele: vai porque foi você que eu escolhi.
Vai porque foi você que eu determinei para esse propósito. Vai porque foi você que eu determinei para esse tempo, para essa proposta e para a solução do sofrimento do meu povo. Então Moisés se levanta e vai. E depois que Moisés chega lá, nós sabemos que não foi fácil. Primeiro ele precisa convencer o povo de que ele é a resposta da sua oração. Queridos, muitas das vezes nós estamos passando por sofrimentos na nossa vida. Estamos passando por tempos difíceis na nossa vida. Dobramos os nossos joelhos, clamamos ao Senhor, buscamos a Ele. E quando Ele nos responde, Ele ainda precisa provar que Ele está dando resposta para a nossa oração. Porque nós não temos fé suficiente para entender que Ele é o Deus que soluciona os nossos problemas. E quando Moisés chega diante do povo, precisa provar para eles. E aí Moisés, conhecendo o povo, diz para o Senhor: eu vou chegar lá e eles não vão acreditar que eu sou a resposta. Eu vou chegar lá e o que que eu falo? Eu digo o quê? E Moisés chega até eles. E quando diz a eles, e quando diz a Faraó, diz: o eu sou me enviou. O Deus dos céus me enviou. Aquele que ouve o clamor do seu povo. Aquele que entende o sofrimento do seu povo. Foi Ele quem me enviou. E é por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele. É por causa de um propósito dele. É porque chegou o tempo de vocês serem retirados dessa terra. Chegou o tempo de vocês serem libertos da escravidão. Chegou o tempo de alcançar, de avançar e de tomar posse de uma terra que está sendo preparada há 400 anos para vocês habitarem. A terra é de vocês, o tempo chegou, o eu sou me enviou, eu estou aqui e nós vamos sair deste lugar. E aí Moisés enfrenta tudo que enfrentou por causa do povo. Moisés enfrenta Faraó. O Senhor envia as 10 pragas. O povo está contemplando. O povo está vendo a glória do Senhor. O povo está vendo o poder de Deus. O Senhor está realizando maravilhas naquela terra, naquele lugar. Os israelitas estão vendo, os israelenses estão vendo, os egípcios estão vendo, os escravos estão vendo, os de dentro do palácio estão vendo, os de fora do palácio estão vendo e contemplando e vivendo a manifestação da glória do Senhor na terra. Até o dia que Moisés consegue tirar o povo do Egito com a mão forte do Senhor. O Senhor, com mão forte, arranca o seu povo do Egito. Arranca. Porém, ao mesmo tempo que ele arranca, o caminho deles não é fácil. E o Senhor faz com que eles se deparem com o Mar Vermelho. E nós também conhecemos esse texto, essa palavra. Moisés toca nas águas, o mar se abre, o povo passa, sem sequer molhar o pé, sem perder nenhum dos que saíram do Egito, sem perder nenhum, nem homem, nem mulher, nem criança, nem adolescente, nem idoso, nem os que tinham capacidade de correr, nem os que andavam devagar, nem os que estavam cansados, nem os que tinham todo vigor, nenhum daqueles que saíram do Egito se perderam, porque a boa mão do Senhor era sobre eles. A boa mão do Senhor estava sobre aquele povo. A boa mão do Senhor guiava. A boa mão do Senhor instruía. A boa mão do Senhor abria o caminho e eles passavam. Atravessaram o mar. E aí nós chegamos aqui, em Números, no capítulo 1. E a palavra do Senhor vai dizer que se passaram 2 anos. E eles chegam ao deserto chamado Sinai. E ali tem um monte. E naquele monte o Senhor fala face a face com Moisés. Naquele monte o Senhor chama o povo para perto. O povo que viu as maravilhas do Senhor decide não estar tão perto. O povo que viu tudo que o Senhor podia fazer decide
decide que não quer essa tal intimidade. Nós queremos aquilo que Ele pode fazer, mas ser tão íntimo deles é muito para nós. A intimidade é muito para nós. O participar da glória é muito para nós. Nós estamos satisfeitos com Moisés indo lá, ouvindo e trazendo para nós a resposta. Nós estamos satisfeitos com Moisés sendo a resposta. Nós estamos satisfeitos com Moisés ouvindo e trazendo para nós. Estamos satisfeitos com Moisés sendo o intermediário entre Deus e nós. Nós não queremos essa tal intimidade. Nós não queremos chegar tão perto desse Deus que consome, desse Deus que é fogo abrasador, desse Deus que abre o mar, desse Deus que envia pragas e mata primogênitos. Nós não queremos estar tão próximos desse Deus. Deixa Moisés subir. Deixa Moisés ouvir. Nós não queremos essa tal intimidade. Para nós, tá bom assim. Tá bom enquanto você conhece e eu ouço você falar. Tá bom. Nós como igreja temos vivido muito esse tempo. Tá bom. Tá bom enquanto o pastor ajoelha, ora, clama, busca, jejua, sobe o monte, desce o monte, chega aqui, entrega a mensagem no domingo, na terça-feira eu nem me lembro mais, mas tá bom, eu não preciso ter essa intimidade com Ele, eu não preciso estar tão próximo dEle, eu não preciso estar face a face com Ele. Tá bom o que você traz pra minha vida no domingo, tá bom. E aí a gente não pode viver as experiências que o Senhor tem pra nós. E aí a gente não consegue viver o propósito e a promessa que Deus tem para nós. E aí a gente está vivendo, sabe de quê, querido? Da experiência do outro. A gente está vivendo, sabe de quê, queridos? Do testemunho do outro. A gente está vivendo da vida do outro, porque a gente não tem vida com Ele. Porque a gente não tem intimidade com Ele. E aí a gente está satisfeito com o testemunho que é contado na internet. Aí a gente está satisfeito com o Instagram, que a gente passa o dia inteiro olhando. E aí quando a gente se reúne, a gente não conta a nossa experiência. A gente conta porque eu vi um vídeo na internet. Porque eu vi um vídeo lá no Instagram. E o pastor estava contando que enquanto ele subiu o monte, enquanto ele orava, enquanto ele clamava, Deus fazia. Mas aí o Senhor está nos perguntando nessa noite: e a tua intimidade comigo? E a tua experiência? E aquilo que eu quero fazer na tua vida? E aquilo que eu quero fazer através de você? Moisés, ele deu várias desculpas. Eu sou gago, eu não sei falar, eu não consigo. Se eu chegar lá, vão me matar. Eu estou jurado de morte. Eu sou fugitivo. Mas entendeu o propósito, se levantou, foi, teve intimidade, andou face a face com o Senhor. Tinha intimidade. A palavra de Deus diz que o Senhor falava com Moisés como se fala com um amigo. Mas o povo não queria saber dessa tal intimidade. O povo queria contar. Moisés subiu, Moisés falou, Moisés viveu, trouxe para nós, e nós estamos satisfeitos com isso. E aí, lá no Sinai, o Senhor fala para Moisés: desce, conta o povo, conta de toda a comunidade, de Israel. Eu quero que você conte todos os homens de 20 anos para cima. Só que não são apenas contar os homens de 20 anos para cima. O Senhor deu um detalhe para Moisés. E queridos, quando o Senhor traz um detalhe para ser buscado na terra, quando o Senhor dá para Moisés um detalhe que precisa ser buscado na terra, é porque do céu ele já enxergou na terra aqueles os quais ele deseja encontrar. E aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu quero todos os homens de 20 anos para cima aptos para a guerra. Aptos, capazes de entrarem na guerra, capazes de entrarem na terra,
capazes. Tem gigante? Tem gigante. Mas eu já enxerguei aqui do céu que aí na terra, acima de 20 anos, tem homens capazes, aptos, escolhidos, prontos, preparados para entrar na terra e tomar posse dela. Então, Moisés, eu só preciso que você faça uma coisa: separa eles. Separa. Conta cada um de cada tribo. São 12 tribos. Então, das 12 tribos você vai separar os homens de 20 anos para cima. E eu só quero aqueles que você olhar e enxergar que eles são aptos e capazes de entrar no exército. E Moisés, que tem intimidade com Deus, vai lá e obedece e escolhe. De cada tribo ele escolhe tantos quantos eram aptos. E lá no versículo que nós lemos, no capítulo 2, vai dizer que o Senhor separa naquele dia 603.000 homens, 603.550 homens capazes, aptos, prontos, preparados para a guerra. Queridos, e aí a gente para e a gente pensa: se o Senhor está preparando e separando homens para uma guerra, Ele está dizendo para aquele povo de Israel que vai ser fácil. Ele está dizendo para aquele povo de Israel que eles vão entrar numa terra dos heteus, dos jeveus, dos jebuseus, dos cananeus, de todos os zeus, e vai ser fácil, que vai ser moleza, vai ser mamão com açúcar, que vocês vão entrar. Eles vão juntar as coisas deles, eles vão se retirar da terra e vocês ocupam. É isso que o Senhor está dizendo quando Ele está mandando separar 603.000 homens prontos para guerrear. Não é isso, queridos. Se o Senhor está separando para a guerra, porque vai ter guerra. Se o Senhor está separando homens fortes, aptos, corajosos, prontos para uma guerra, é porque vai ter guerra. O Senhor não pega ninguém desapercebido. Ele nos aponta. Tem uma terra, tem uma promessa. Emana leite e mel, mas precisa guerrear para entrar lá. Precisa enfrentar os gigantes. Precisa estar pronto para a guerra. Precisa estar pronto para enfrentar situações difíceis. É necessário. Senão eu mandava chamar os cantores. Os levitas não foram nem separados para esse momento, queridos. Eram só homens fortes para a guerra, corajosos, porque eles sabiam, o Senhor sabia qual era o tipo de lugar que Ele estava mandando o seu povo entrar. O Senhor conhecia quais eram os inimigos que eram necessários serem enfrentados. O Senhor sabia que não eram homens de baixa estatura que seriam enfrentados. O Senhor sabia que aquele povo não era povo que se rendia com facilidade. Por isso Ele preparou, Ele levantou, Ele organizou um exército para entrar naquela terra. E aí aquele povo caminha. O Senhor separa. E aí depois que o Senhor separa, Ele separa a forma como eles vão andar. Aí Ele organiza a tribo de Manassés, de José, a tribo de Dan, a tribo de Judá, a tribo dos Rubenitas vão andar dessa forma. Quando um vier, o outro vem atrás, e o outro atrás, e o outro atrás. O Senhor separou. O Senhor preparou, o Senhor organizou. Já estava tudo pronto. Eles não iam ser chamados e sair andando de qualquer maneira,
Porque o nosso Deus, ele não é desorganizado. O nosso Deus organizou tudo. Quando alvorar a bandeira da tribo tal, a tribo tal vai atrás e caminha e entra, e a todo tempo a arca da presença do Senhor ia à frente deles. Quando levantava a bandeira, quando a nuvem subia, eles caminhavam. Quando a nuvem descia, eles paravam. Tudo debaixo da orientação do Senhor. Tudo debaixo da organização do Senhor. E aquele povo, os preparados para a guerra e os que não foram chamados para a guerra, caminhando atrás, junto com as tribos, e vendo tudo que o Senhor estava organizando, e vendo tudo que o Senhor estava fazendo, e entendendo que estava próximo de alcançar a promessa. E aquele povo vai caminhando, e a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele tem tanta expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Ele tem tanta fé daquilo que o Senhor vai fazer, que ele chama o cunhado dele e diz para ele: vamos conosco, porque chegou o tempo que o Senhor vai nos fazer tomar posse daquilo que há tanto tempo ele nos prometeu. Ele vai nos fazer adentrar a terra. Chegou o tempo de tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Chegou o tempo de alcançar as promessas do Senhor. Chegou o tempo, vem conosco. Moisés chama ele: vem participar, vem fazer parte daquilo que o Senhor está preparando para nós, para esse povo escolhido, para esse povo que já sofreu tanto tempo. E a palavra do Senhor diz que depois de 20 dias, eles estavam caminhando. A nuvem subiu. Eles estavam no Sinai. E quando a nuvem subia, era sinal de juntar o acampamento, de tirar o tabernáculo do lugar, desmontar o tabernáculo. E a presença do Senhor ia com eles. E a palavra do Senhor, ela diz que depois de 20 dias, a nuvem desce no deserto chamado Parã. O lugar da decisão. O lugar da decisão. O Senhor havia feito uma promessa para aquele povo de entregar uma terra. O Senhor havia preparado o seu exército para enfrentar toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer gigante, toda e qualquer circunstância adversa. Havia um exército preparado para enfrentar. Havia uma terra, e essa terra o Senhor já havia dito para eles: tem leite, tem mel, tem coisas maravilhosas. Tem um povo que diz que é dono, mas o dono da terra sou eu, e eu estou entregando essa terra na mão de vocês. Chegamos em Parã. E quando eles chegam ali, que o Senhor diz para Moisés: suba, entra, toma posse, alcança, avança. Chegou o tempo. A palavra do Senhor vai dizer, e ela diz, que se levantam alguns homens. Lá em Deuteronômio, Moisés, ele vai dizer minuciosamente: o Senhor nos tinha entregue a terra, mas vocês decidiram que era melhor enviar alguns espias para saber se era exatamente do jeito que ele falou. Mas vocês decidiram que nós devíamos enviar uns homens carnais, uns homens que não tinham intimidade nenhuma com o Senhor, uns homens que não tinham experiência nenhuma com o Deus da promessa, para espiar a terra da promessa e entrar naquele lugar para saber: é do jeito que o Senhor falou? Será que é exatamente assim? O que será que nós teremos que enfrentar naquele lugar? O que será? Será que a terra é do jeito que ele falou? Será que a promessa é assim mesmo? E aí o Senhor fala para Moisés: deixa aí. Eu não tenho problema nenhum com quem está duvidando de quem eu sou. Deixa entrar. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu disse.
Eu sei as promessas que eu estabeleci. Não tenho problema nenhum com quem duvida daquilo que eu estou falando. Deixa aí, deixa entrar. Só que eles vão ver coisas que não era para eles verem nesse momento. Só que eles vão enxergar coisas que eles não estão preparados para enxergar nesse momento. Eu separei 650 homens. Mas se eles estão querendo saber se eu estou com ele mesmo, se eles estão querendo saber se eu sou poderoso mesmo, envia só 12. Um de cada tribo. Um de cada tribo tá bom. Não precisa enviar mais do que isso, não. 12 para mim é suficiente. Um de cada tribo para mim, ó, tá ótimo. Pode mandar. Eu preparei 605. 603. Mas pode mandar só 12. Tem gigante pra caramba lá. E eu sei que tem. Mas eu não tenho problema nenhum. Deixa entrar. Entra 12. Queridos, e sabe o que eu acho incrível? É que entraram 12 homens em uma terra de gigante. Ficaram, sabe quanto tempo? 40 dias. Numa terra de homens de grandíssima estatura. Homens preparadíssimos para a guerra. E nenhum deles foram tocados em um fio só de cabelo. Nenhum deles sofreu um dano sequer. Nenhum deles ficaram 40 dias, 12 homens, dentro de uma terra que não era deles. Dentro de um povo que não era deles. Um povo acostumado com a guerra. Um povo acostumado a massacrar os seus inimigos. Mas a mão do Senhor era com eles. Passaram 40 dias dentro daquela terra e têm a capacidade de voltar e dizer que não vão conseguir, queridos. Tem a capacidade de 10 desses homens que não sofreram dano algum enquanto estavam dentro daquela terra voltar e dizer: não somos capazes de, com um exército de 603 mil, adentrar e tomar posse daquela terra. Aonde está a mente do povo de Deus? Aonde está a nossa mente? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso pensamento? Quando vivemos e dizemos que nos entregamos, que entregamos a nossa vida a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus que nós conhecemos a história, que é capaz de fazer leão jejuar por causa do seu escolhido. Como é que esses homens, esses 10 homens que viram o Senhor abrir o mar, que viram o Senhor matar o filho de Faraó por causa deles, passaram 40 dias dentro daquela terra e não tiveram mudança na sua mentalidade, queridos. E não tiveram a sua mente transformada ao ver o poder de Deus atuar na vida deles. Porque não entrou o exército todo, entrou só 12. Passa 40 dias, vive uma experiência dessa com Deus, mas não tem intimidade para entender que o Senhor estava perto. Não tinham intimidade para entender que o Senhor estava guardando. Não tinham intimidade para entender que o Senhor estava livrando. Acharam que aqueles 40 dias que eles estavam ali foi obra do acaso. Sabe por que nós não fomos encontrados pelo povo daquela cidade? Sabe por que ninguém tocou em nós? Foi obra do acaso. Ninguém percebeu a gente. Mas na verdade já era a mão do Senhor sobre eles. Já era a mão do Senhor mostrando para eles o que podia fazer. Já era a mão do Senhor dizendo: sabe o quê? Tá todo mundo aqui. Vocês são minoria. Mas a realidade é que a terra é minha. A ordem é minha. A organização é minha. O poder está na minha mão.
não. Se eu mandar destruir, destrói. Se eu mandar ficar vivo, vive. Se eu mandar morrer, morre. A ordem vem do céu, querido. Não importa aonde você está. Se você está vivendo o propósito do Senhor para a tua vida, Ele é o Deus que te guarda. Ele é o Deus que te livra. Ele é o Deus que protege a sua vida. E aí aquele povo, aqueles 12 homens, que ficaram 40 dias dentro de uma terra de gigante, dentro de uma terra que eles não tinham nada para estar ali, se não fosse a mão do Senhor, voltam. Colhem até uva, gente. Até uva, entram até no pomar do inimigo. E não era um cachinho de uva pequenininho que dava para esconder dentro do bolso, não, querido. Era tão grande que precisava de 2 homens para carregar. E como é que ninguém viu? Eles saíram de lá carregando o fruto da terra. Como é que ninguém enxergou? Como é que ninguém viu? Foi a mão do Senhor guardando. A mão do Senhor escondendo. A mão do Senhor livrando. Quantas das vezes, queridos, a mão do Senhor nos esconde? Quantas vezes a mão do Senhor nos guarda? Estamos em território do inimigo, mas a mão do Senhor está sobre nós. A palavra do Senhor, ela diz: o mundo jaz no maligno. O mundo já está entregue às trevas. E eu e você andamos por esse mundo todos os dias. Entramos e saímos, porque a boa mão do Senhor está sobre nós. E por que a nossa mente não muda? Por que a nossa mentalidade não é transformada? Quando nós temos visto tudo aquilo que o Senhor já fez pela nossa vida até o dia de hoje. Quando nós temos visto o Senhor nos livrar e nos guardar todos os dias. Quando nós temos visto o Senhor nos permitir entrar em lugares que não fosse a mão do Senhor, nós não poderíamos estar lá. Quando o Senhor nos tem permitido viver coisas que, se não fosse a mão do Senhor estar sobre a nossa vida, nós já teríamos morrido. E por que é que a nossa mentalidade não muda? Por que é que a gente continua nos enxergando como homens tão pequenos, incapazes, quando o Senhor já nos chamou e já nos preparou? Quando o Senhor já olhou para nós e já viu em nós capacidade para viver as promessas dele. Quando o Senhor já olhou para mim e para você lá do céu, e ao olhar para nós, ele já enxergou capacidade e aptidão para tomar posse da promessa. Quando ele próprio já olhou para mim e para você e já nos escolheu e já nos chamou pelo nome para viver os sonhos, os planos e os propósitos que ele mesmo estabeleceu para minha e para a sua vida. Por que é que nós não conseguimos mudar a nossa mentalidade para enxergar aquilo que o Senhor já enxergou na nossa vida? E aquele povo, aqueles 12 homens, saem daquela terra e vão trazer o relatório para Moisés. 2 deles dizem: é exatamente do jeito que Deus falou. É exatamente. Ele é fiel à sua palavra. Não tem nada diferente daquilo que ele falou. Ele é poderoso para cumprir. Ficamos 40 dias lá. Tinha gigante, voltamos vivos, inteiros, estamos aqui, prontos para viver a promessa, prontos para viver o propósito, prontos para alcançar, prontos para avançar. Eia, subamos, vamos lá, o Senhor tem promessa, a terra está na nossa frente, vamos lá, vamos adentrar, vamos subir. Mas 10 deles dizem: nós não somos capazes. 10 deles dizem: nós não podemos. 10 deles dizem: vamos ser consumidos.
vamos entrar e vamos morrer. O Senhor só nos trouxe aqui para isso. Não conseguem enxergar aquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Não conseguem. Não têm olhos espirituais para entender e enxergar que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Não conseguem entender, não conseguem olhar para si e perceber aquilo que o Senhor já percebeu, aquilo que o Senhor já viu, aquilo que o Senhor já colocou em cada um de nós, queridos. Quando o Senhor, Ele nos chamou, Ele já colocou em nós a capacidade. Porque Deus, Ele não capacitou o exército depois que Moisés chamou. Ele disse para Moisés, tem lá. É só ir lá e chamar. Porque eu já enxerguei a capacidade neles. Eu já vi. Eu já enxerguei. Mas o gigante não pode, queridos. As dificuldades da vida, as circunstâncias da vida não podem nos fazer nos enxergar de forma diferente daquilo que o céu já determinou para a nossa vida. Não pode. Nós temos que olhar para a nossa vida através da palavra que o Senhor já liberou. De que forma você tem olhado para a tua vida? Qual é a lente que você tem usado para enxergar a tua vida? É a lente dos propósitos da palavra, da promessa? Ou é a lente da incapacidade, do eu não posso, do eu não consigo, eu não vou? Se eu avançar, se eu der mais um passo, eu vou morrer, quando o Senhor está dizendo, eu te garanto, eu sou contigo, eu te chamei, eu te estabeleci, eu te levantei, eu liberei uma palavra ao teu respeito, tem uma promessa, tem um propósito preparado para a tua vida. É tempo de decisão. E aquele povo chamado, convocado, apto, capaz, decidiu retroceder. Um povo capaz. 603 mil homens ouviram a voz de 10. Decidiram ficar com o relato de 10. A mente deles não evoluiu para pensar assim. Entrou 12. Voltou todo mundo vivo. Nós somos 603 mil. Temos a mão do Senhor sobre nós. Nós vamos avançar. Nós vamos entrar. Nós vamos conquistar. Mas sabe o que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã, enquanto eu estava estudando um pouco mais a palavra? É que muitas das vezes a gente não avança, porque a gente acha que aquilo que nós vamos conquistar está na força do nosso braço. Nós não somos capazes. Nós não podemos. Quando nós devemos confiar que o Senhor já nos chamou, que o Senhor já nos capacitou, que o Senhor já nos estabeleceu, que o Senhor já nos entregou a promessa. E nessa noite o Senhor está nos dizendo, é tempo de decidir viver não pela força do teu braço, não por aquilo que a tua voz, que a voz da tua mente, que ainda não foi transformada pela palavra, está te dizendo que você não pode, que você não é capaz. Mas a palavra do Senhor, ela diz, transformai-vos as vossas mentes pela palavra do Senhor todos os dias. E a palavra que Ele estabeleceu é, você é capaz, você pode, eu te chamei. É tempo de viver as promessas do Senhor. Não viva por aquilo que você pensa que o teu braço pode fazer.
Não viva por aquilo que você acha que você tem capacidade para fazer, mas transforma a tua mente pela palavra. Transforma a tua mente pela palavra. Transforma a tua mente por aquilo que o Senhor já falou ao teu respeito. Transforma a tua mente. Hoje, enquanto nós estávamos louvando, eu estava ali e o Senhor me trouxe a lembrança. Uma frase que o Alex falou aqui na terça-feira na escola bíblica. E ele disse essa frase, e essa frase ficou no meu coração durante toda essa semana. E na hora do louvor, o Senhor trouxe novamente a minha mente. E ele disse que existem pessoas que vão passar a vida inteira sendo uma promessa, mas nunca serão a realidade do propósito. Foi isso que esse povo viveu. Eles nasceram com uma promessa. Passaram 400 anos no Egito com uma promessa. Saíram do Egito com uma promessa. Atravessaram o Mar Vermelho com os pés enxutos, com uma promessa. Foram separados, enxergados por Deus, com capacidade para viver a realidade da promessa, mas ficaram apenas como promessa. Morreram com uma promessa. Queridos, nessa noite a gente precisa mudar a nossa mente para entender: quem tem promessa morre. Morre. Morre no meio do caminho, se não tiver a mente transformada pela palavra. Se você não transformar a sua mente através daquilo que o Senhor já disse ao teu respeito, você vai viver sendo uma promessa, e você vai morrer sendo uma promessa. Mas você nunca vai alcançar a realidade de viver a promessa que Deus estabeleceu para a tua vida. Porque diante da dificuldade, ao invés de avançar, você decidiu retroceder e morrer. E quem retrocede, morre. Quem deixa de avançar por causa do medo, por causa da dificuldade, por causa de não ter o controle da situação. Muitas das vezes o Senhor nos faz perder o controle. Cadê Daniel? O Senhor nos faz perder o controle. E essa mensagem, ela grita no meu coração todos os dias: você não tem mais o controle da tua vida. Você não tem. Você não tem mais o controle. E às vezes, por não termos o controle da situação, por não termos a visão daquilo que vai acontecer, a gente prefere voltar atrás. Sabe por quê? Porque eu já passei por lá. O caminho do deserto eu já conheço. Já conheço, então é mais fácil eu andar por um caminho que eu já conheço. Voltar atrás, não viver a promessa, morrer no deserto que eu já conheço, do que entender, mudar a minha mente e avançar e viver a realidade da promessa de Deus para a nossa vida. É tempo, queridos, de decidir. Você vai retroceder por causa do medo, ou você vai avançar e vai viver a realidade da promessa? Qual é a sua decisão nessa noite? O que é que você vai decidir? O Senhor te permitiu sair do Egito. Caminhou contigo por todo o deserto. Mas você pode ter certeza que a intenção dele não era te ensinar um caminho para voltar. Enquanto o Senhor caminha com você pelo deserto, Ele está te dizendo: eu estou caminhando contigo, mas não grava esse caminho. Coloca os teus olhos no que está à tua frente. Coloca os teus olhos naquilo que eu vou fazer à tua frente. Esquece aquilo que passou. Esquece o caminho do deserto. Eu não te chamei para retroceder. Eu não te chamei para voltar atrás. Dura coisa, queridos, é ouvir o que o Senhor disse para aqueles 605 mil preparados para a guerra. Neste
neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que foram contados de 20 anos para cima, porque murmuraram contra mim, porque preferiram retroceder, porque amaram mais o que ficou para trás, tiveram mais coragem para voltar do que para avançar, tiveram mais coragem para dizer que o tempo de dor era melhor do que enfrentar os gigantes, de viver numa terra que manava leite e mel. Ser açoitado como escravo era melhor do que enfrentar um gigante para viver numa terra prometida que se chama Jerusalém Celestial. Queridos, nós estamos caminhando. Podemos até estar em meio a desertos, a dores, a dificuldades, mas os nossos olhos precisam estar fixos no céu, a terra prometida, o lugar que o nosso noivo morreu, padeceu e foi preparar para nós. É lá que os nossos olhos precisam estar fixos, porque não adianta viver nessa terra. Louvor pode vir. Não adianta caminhar com Jesus nessa terra. Não adianta vir para a casa dele aos domingos, às quintas, às terças e morrer no meio do caminho e ouvir dele: pode voltar, pode voltar, manda voltar todo mundo. E aí sabe qual é a direção que o Senhor dá? Não é mais a terra prometida. A direção que o Senhor estava dando era: caminhe para a terra prometida, avança para a terra prometida. Mas depois que eles decidem que eles não vão enfrentar o gigante, a direção que o Senhor dá é: volta em direção ao Mar Vermelho. Volta em direção às dificuldades. Volta em direção às suas dores. Volta em direção à humilhação que você viveu. Volta, porque é lá que você vai morrer, porque você decidiu. Qual a decisão que você toma hoje? Tem gigante. Se o Senhor te chamou como parte de um exército, é porque você vai enfrentar uma guerra. Tem guerra, tem dores, tem gigantes, mas a boa mão do Senhor é com você. Ela te livra, ela te guarda, ela te dá vitória. Decida hoje avançar. Avance e seja uma realidade. Não volte atrás e seja conhecido como alguém que tinha uma promessa que não viveu. Seja conhecido como alguém que viveu o tempo do Senhor na sua vida. Como alguém que viveu, que tomou posse, que foi uma realidade nessa terra. Não queira morrer como alguém que foi uma promessa. Não bata no peito e diga: eu tenho uma promessa. Bata no peito e diga: eu vivo a realidade da promessa. Amém? Decida isso nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.